Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Sereias voltaram a vencer depois de 2 rodadas sem ganhar não, né? Perdendo mesmo. Ganharam de 3-2 do Botafogo fora de casa. Sereias que tem aí um histórico de dificuldade de vencer fora de casa. O Botafogo é um time muito mais fraco e não foi tão fácil assim. Eu, Anitta Efraim, estou aqui com Isabel Nascimento, Laura Marcelo, já inicio, já declaro abertas as cornetas. Santos venceu, o famoso clichê, né? Venceu, mas não convenceu. Acho que o Santos ganhou mais porque a Cris estava movida pela força do ódio do que qualquer outra coisa. Oi, Isabel Nascimento. Oi, Laura Marcelo. Fiquem aí à vontade para dizerem que eu sou chata. Eu sou Eu, mesmo. eu acho legal porque, assim, como todo mundo sabe, né? Eu não acompanho tanto as sereias. Então, eu sou mais aquela pessoa de melhores momentos de resultado. Aí, quando a gente vai gravar hoje, né? Aí eu pensei, caramba, as meninas vão estar super felizes, né? Falei pro meu pai, falei, pai, as meninas venceram de 3-2 fora de casa. Ficamos felizes, né? Porque somos esse tipo de pessoa que não assiste todo o jogo. Aí eu entro na live e vem duas cara brava para mim, falando que estão totalmente preparadas para acionar as cornetas. Então, assim, eu, como apresentador ilustre desse podcast maravilhoso, vocês, comentaristas brilhantes, todo mundo quer saber, né? Então, Laura, como assim? Por que brava está? Conte para nós. Eu já vou abrir com corneta, né? Como a Anitta falou, venceu, mas não convenceu. Foi um jogo horrível. O Botafogo é um dos times aí que tá muito abaixo ali na tabela. Então, assim, a terceira vitória fora de casa, né? Mas, assim, era obrigação vencer. Como a Anitta falou, né? Cristiane foi o principal destaque pela não convocação aí da Pia para as Olimpíadas. Então, assim, ela fez 2 gols, um de pênalti, outro ali aproveitando a falha da goleira do Botafogo. E ela que deu assistência, né? Ali pro gol da Soli. Então, assim, acho que o Santos teve mais sorte do que juízo nessa partida. E, né, como a Anitta já adiantou nas redes sociais dela, o Santos quer observar o trabalho da Fabi, que tem mais um jogo contra o Cruzeiro aí na próxima rodada. Porém, contudo, todavia, já discutimos isso aqui. E vai ser muito comodismo do Santos, porque a partida foi horrível, né? Foi horrível. Acho que a Mas primeira. antes, Fala. Oni, eu quero que vocês duas comentem a questão da Cristiane com as Olimpíadas, né? A Laura deixa até lá, o seu áudio tá um pouquinho baixo, um pouquinho mais baixo, não sei se pode alterar alguma coisinha aí, ficar um pouquinho mais alto, mas, Nis, se puder começar a comentar, porque, assim, uma seleção que saiu bastante a repercussão, né, em todas as plataformas, a questão da Cris não ter sido convocada, a Cris é artilheira olímpica, é isso? Sim. Artilheira olímpica. Então eu quero que você comente assim: era mérito ou era mais uma questão histórica? Você concorda ou não concorda, Ani? E também, se quiser dar os seus pitacos, aliás, uma seleção olímpica que não tem nenhuma jogadora do Santos, né? Tem jogadora do Corinthians, tem jogadora do Palmeiras e não tem nenhuma jogadora do Santos. Eu era a favor da convocação da Cristiane, mas entendo a não convocação. Não acho que a minha opinião, então, é a verdade. Não, essa é a minha opinião. Eu acho que a Cristiane tem muita presença diária, a Cristiane está num bom momento físico. Eu acho que quando as pessoas usam o argumento de que ela não está bem fisicamente para desqualificar ela e falar que ela não deveria ter sido convocada, essas pessoas estão mentindo só para ter um argumento. Ela corre, quando ela está em campo pelo Santos, normalmente ela fica em campo 90 minutos, ela corre os 90 minutos. Teve um jogo lá que falaram que usaram depois como argumento falar que ela ficou parada, ela deu 40 sprints ao longo do jogo, chegando a velocidades absurdas. Ela tem uma boa finalização. Ontem ela não só teve boas finalizações, como ela foi muito oportunista na jogada do segundo gol, estava atenta ao jogo, roubou a bola, fez aquele passe, 18 mais para a Solly James. Eu acho ela muito qualificada, Bel. Eu acho que ela é uma liderança, ela poderia ser convocada, na minha opinião, tanto pela qualidade técnica que ela ainda tem, sim, quanto pela liderança desse time, que tem jogadoras que, na minha visão, ainda tem bastante jogadoras que são inexperientes em jogos em competições tão relevantes assim. E, enfim, mas entendo quem acha que não. Óbvio que a Cris de 36 anos não é a mesma Cris de 32, que não é a mesma Cris de 28, mas acho que ainda tinha, assim, o que entregar na seleção. Discordo da escolha da Pia, e ontem ela estava motivada por isso, né? Ela postou um texto no Instagram mostrando que estava frustrada, e cara, normal ela ficar frustrada. Óbvio, quando a gente quer muito alguma coisa não acontece, a gente fica frustrado e faz parte.
mas ontem ela jogou muito bem. Ela foi de longe a melhor jogadora do Santos e logo atrás dela, Solly James, que entrou ao longo da partida e é braba demais, não tem São nem as o que duas dizer. mais velhas? A Michelle tem 31 anos, eu não sei quantos anos a Solly tem. Eu vou olhar aqui e já volto com vocês com a informação. E, Lau, para você concluir o comentário que a Ani começou, o que você achou da escalação? Acho que é importante a gente comentar aqui também. Eu não sei se é a Bia Zanerato que ficaria no lugar da Cris, é a mesma posição. Então, o que você acha? Eu vi que a Pia optou por não ter uma centroavante reserva, né? O que você acha também da opção da treinadora pela Bia? Não, eu tô com a Anitta, né? Acho que assim, como a Bia Zanerato tá em alta no Palmeiras, inclusive fez gol, né? A gente tá gravando esse Mas na podcast. seleção não joga nada, desculpa, não me contive. Tô gravando esse podcast aqui, né? Depois do jogo do Santos. Então, assim, eu tô junto com a Anitta, né? Acho que, lembrando que a Cristiane é a maior artilheira das Olimpíadas entre homens e mulheres. Então, assim, para mim, já a parte histórica já é metade da convocação ali, né? Eu acho que seria a última Olimpíada dela. Inclusive, acho que ela deve estar perto de anunciar aí a aposentadoria, não sei se ela vai jogar essa próxima, mas metade dessa parte histórica, da experiência, por ela ser realmente liderança, no Santos ela inclusive veste a faixa de capitão, e é muito engraçado nos bastidores, né, ela tá sempre ali falando, dando aquele discurso, então assim, para mim já é metade do pezinho dela ali na escalação, mas eu também concordo, né, eu tô tranquila aí com quem não acha que ela deveria ser convocada, né? Lembrando que ela só tem 3 gols pelas Sereias na temporada, ela só tinha marcado contra o São Paulo e depois ontem, né? Marinho tem 2. Na força do ódio aí, ela acabou marcando mais 2 e foi para 3 gols aí na temporada. E assim, né? Realmente a parte física não tem do que reclamar. Óbvio que Cristiane, o cenário do Santos também não ajuda muito, né? Porque no Santos ela praticamente tem que voltar para buscar a bola, porque não temos meio de campo, mais uma crítica aí. Então, assim, entendo realmente quem concorda aí com a convocação da Pia, mas para mim pesa muito a parte histórica e a liderança dela. Acho que isso deveria ter pesado sim. Mas, né, opção da Pia. Bom, então aí, eu quis dar esse panorama também para a gente falar de futebol feminino. Acredito, meninas, também que vamos trazer muito Olimpíadas aqui, né? Pelo menos um breve comentário aí da gente. Vou acompanhar bastante, também adoro as Olimpíadas, qualquer outro esporte das Olimpíadas também a gente comenta aqui, porque é a gente que manda nesse podcast. Mas agora falando sobre o jogo, né, Lau? Então ganhou e não convenceu, desde a escalação, quais foram os principais deficiências desse time? Você já salientou aí que é uma questão de meio de campo, então play. Já começa com meio de campo, né? A Fabi não colocou a Eriquinha como titular, mas manteve a Rita Bob, que continua vivendo, assim, uma fase muito... A Anitta gosta dela. Com a camisa do Santos. A gente deixa a corneta aqui, né? E assim, a gente não entendeu. Tinha a Christian, a Bianca Brasil, tinha a Kathleen, tinha todo mundo ali. Bianca talvez estava bem ali, mas a Kathleen muito abaixo também. Então, assim, acho que a Anitta ela vai ser um pouco mais forte aí nas cornetas, mas foi um jogo muito horrível. O Santos estava realmente muito desorganizado, né? Inclusive, a assessoria do Santos informou que a Fê Palermo teve uma carga aí no joelho devido à sequência de jogos. A gente até criticou isso, né? Antes dessas paradas de 2 semanas, que ela não deveria ter sido poupada, enfim, mas a assessoria do Santos falou que é por conta do joelho. De novo, acho que a defesa foi bem, né? Mas nossas 2 zagueiras estavam amareladas, a Camila e a Bianca. A Bia Menezes, quer dizer, estavam amareladas, então foi uma preocupação. Então, assim, a defesa até que foi ok. A mais surpresa do jogo foi a Camila no gol. Ninguém entendeu, né? Ela fez estreia pelo Santos, inclusive desde quando chegou. Então, assim, acho que ela não foi muito acionada, não deu para ter uma noção, mas eu acho que as minhas opções ainda ficam entre Michelle e Dida. Acho que saem melhor ali com o pé. E teve responsabilidade do Santos na partida também, né? A Camila saiu desmaiada, desacordada, conforme a imagem. Depois a assessoria do Santos falou que foi nada, não aconteceu nada, mas fiquei preocupada, né? A Anitta vai ser mais forte aí nas cornetas, eu tenho certeza. Gente, como é que a pessoa cai desmaiada? Ela caiu desacordada no gramado, dava para ver que ela estava desacordada. E a única informação que a gente teve foi: não, ela não ficou desacordada. Cara, as imagens faziam parecer muito que ela estava desacordada. Só para falar, um gol foi de pênalti, né? Um pênalti bobo da Bruninha. A Bruninha até que jogou bem, mas fez um pênalti besta, e o outro foi a defesa deu uma desligada e, enfim, levou o gol. Mas aí o Santos já tinha marcado 3 gols, então não foi tanto um Deus nos acuda, né? O Santos esteve à frente do placar durante todo o jogo. Em nenhum momento o Botafogo chegou a empatar.
Mas o que me incomodou muito foi o esquema tático utilizado, né? Ela entrou com um 4-2-4, ou seja, o meio de campo do Santos já não costuma funcionar quando tem 3, que normalmente era a Brena, a Eriquinha e a Rita Bov, quem dirá com 2, sendo a Brena e a Rita Bov. Não faz sentido nenhum, é um esquema que não faz sentido. Você pode ter pessoas extremamente qualificadas lá na frente, a bola não vai chegar direito. O primeiro gol da Cris foi de pênalti, que foi um pênalti bem marcado, foi um pênalti bem claro, assim, né? Foi uma bola na mão da jogadora do Botafogo. A Cris marcou, depois, enfim, aproveitou a saída errada da goleira do Botafogo, e depois a própria Cris, já mais recuada, já ocupando espaços no meio-campo, porque ela também é capaz de fazer isso, deu aquele passe maravilhoso para a Solly James. Mas, o time melhorou muito quando a Júlia entrou e ficaram 3 pessoas no meio de campo. A Brena ficou muito mais solta, o time conseguia se movimentar muito melhor. Então, eu acho muito ruim. Assim, todo respeito a Fabi Guedes, tal, não é nada óbvio, como eu sempre falo aqui, não é nada particular contra a atleta, particular contra a treinadora, mas é impressionante como sempre o problema das Sereias é o meio de campo, e aí a gente entra com 4 atacantes, que são atacantes que ficam dentro da área praticamente, né? E aí, enfim, e aí não tem ninguém para colocar a bola lá. E aí a Kathleen acabou ficando super apagada no jogo. Eu não acho que é culpa dela, até porque ela estava fazendo um ótimo campeonato, mas o esquema tático que não existe, né? Um esquema tático inexistente, acaba matando a jogadora e ela não consegue fazer nada. Entendo que o Santos tenha bons atacantes, mas tem que fazer opções. E tem que ter mais gente no meio de campo. Enfim. É isso, essa é a minha principal corneta, é o esquema tático. A Rita Bov fez mais um jogo muito ruim, muito abaixo, continua lá, mas o grande problema é ter só 2 jogadoras no meio de campo do Santos. Isso é impensável para mim. E, aliás, Laura, acho que é isso que deixa a defesa tão exposta, sabe? Porque não tem gente para marcar, só tem gente para atacar. A Camila, inclusive, né, tava lá no meio de campo para tentar ajudar. Então, assim, você citou a Júlia Daltoé, né? Acho que ela, para mim, é titular nesse meio de campo. Não sei se a Ani concorda. Concordo. E assim, quando vocês veem esquema tático, vocês estão vendo uma continuidade, vocês estão vendo uma quebra, vocês estão vendo comparação, porque quem não viu, né, a Alessa, ela pediu as contas no Santos, e por mais que muita coisa seja boato, né, a gente tá vendo muito burburinho surgindo dessa saída, e que fica chato pro Santos, né, verdade, mentira, a gente vai saber lá na frente ou nunca, mas eu acho que assim, em questões táticas, em questões desse time, vocês veem parecidas, coisas, uma continuidade de Lessa, ou a Fabi tentando algo diferente? Então, na verdade, a Alessa já estava fazendo em alguns jogos esse 4-2-4 horroroso, mas eu achei o time muito pior mesmo. Achei mais desorganizado, não gostei. Achei que o time deu passos para trás. Eu entendo que as jogadoras gostem da Fabi, que se deem melhor com ela, tudo bem, mas eu vi claramente o Santos dando passos para trás em relação ao futebol praticado. E tem aí mais um jogo contra o Cruzeiro, que é outro time bem mais fraco, que está na parte de baixo da tabela, mas depois vem o mata-mata, e o Santos que se cuide, porque tá ruim. Assim, se alguém lá dentro viu esse jogo, já ligou o alarme de que precisa de treinador. Espero que tenha assistido mesmo jogos, né, para realmente ligar esse alerta. Entendo que o Santos queira observar o trabalho da Fabi, mas como eu falei aqui, é comodismo, o Santos realmente precisa de um treinador e uma treinadora. Inclusive, eu estava conversando com a Anitta durante o jogo, né, a gente falou, teve a saída conturbada da Lessa, mas de fato é que as sereias jogavam melhor, de uma postura melhor aí dentro de campo, né, com ela. Inclusive, né, vou aproveitar esse assunto Lessa, né, durante essa semana no Diário deve sair uma matéria sobre os bastidores da saída dela, né, e também a gente vai ter entrevista com a Mauri, então se vocês quiserem perguntar, né, esse podcast vai sair antes dessa entrevista acontecer, manda aqui, né, sua sugestão aí para Bel, também no nosso Twitter, então é isso, aproveitando já esse momento. E eu não comentei a Camila, né? Eu também achei muito esquisito. Tudo bem, era a única goleira que ainda não tinha jogado. O Santos já está classificado e devem ter avaliado que não era um risco tão grande. E realmente, assim, acho que não foi ela que comprometeu, né? Não foi por causa dela que o Santos levou os 2 gols, e nem acho que tivesse muito o que fazer da parte dela nos gols que o Santos levou. Mas achei muito esquisito. Muito esquisito. Mas, enfim, vamos ver aí o que acontece contra o Cruzeiro.
Não sei se tem mais alguma coisa em relação ao jogo que eu tenho esquecido. Não, eu queria comentar assim, a Lau falou da questão da entrevista, possível entrevista aí do Amaury com o Diário do Peixe, porque acaba sendo uma pressão também, né, que eu acho super válida em cima da gestão das sereias. Nossa, acho que já tem umas 4 semanas que a gente fala isso aqui, que falta sentido nessa gestão. Quer manter a Fabi? Para mim, assim, é claro que eu sou muito mais ignorante nesse sentido, mas que mantenha como a proposta. Vamos efetivar, não vamos deixando. Vamos efetivar porque acreditamos no processo dela, é isso. Não vai manter? Não vamos manter e vamos escolher tal treinadora ou treinador por conta disso e disso que está apresentado. Eu acho que falta também essa seriedade que a gente espera do feminino para mostrar o que está buscando no mercado. Porque eu acredito que o mercado de treinadoras, é claro que vocês também têm suas preferidas, se eu não me engano, a Lau gosta de uma pessoa que estava na Ferroviária, Tatiele. Então, assim, é claro que vocês também sabem, mas é um mercado muito complicado, porque tem muito, cara, assim, eu vou ser vou estereotipar um pouco, mas tem muitos homens frustrados com o masculino que acham, às vezes, nas sereias, nas mulheres, uma ponte para você chegar no masculino, e não necessariamente estão a fim de trabalhar no feminino. Então, existe muito essa questão de como que você vai olhar para esse mercado, que é muito enxuto, e você ter a prioridade do Santos, do futebol do Santos. E aí a gente está olhando a tabela, que o Santos agora está em terceiro colocado, como a Ani adiantou, joga contra o Cruzeiro, né? Tá aqui em 11º colocado, e que, teoricamente, não consegue muita coisa, né, meninas? Porque você tem um Palmeiras com 31, um Corinthians com 37. Vai a 34 Palmeiras com a vitória de hoje. Então o Palmeiras já tá com 34. O Santos não vai sair da terceira. O que ele vai poder fazer nessa partida é a manutenção do terceiro colocado, porque se o São Paulo vencer, ou mesmo se o Santos perde e o São Paulo e o Grêmio vencem, eu preciso olhar as outras questões aqui. E a Ferroviária e o Internacional também. Todos chegam no mesmo número de pontos que o Santos. Se o Santos... Cara, é engraçado, né? Que é o que você falou. É só uma manutenção, pode colocar qualquer goleira. Realmente, não tô falando que a pessoa não tem a habilidade, mas não é qualquer coisa, né? É um jogo que você precisa olhar e jogar da mesma maneira que você estava jogando até agora. Porque se o Santos perde, ele pode ir de terceiro, como vocês bem colocaram, para tipo 7º. Basicamente isso, e pegar um Palmeiras. Top. Vale reforçar essa questão do G4, né? Para quem não sabe, né? A parte do mata-mata é o primeiro, pega o 8º, o segundo pega o 7º. Então, assim, além, né, de ficar numa colocação melhor e pegar alguém mais ali abaixo, vale ressaltar que quem os 4, né, primeiros decidem em casa, o que eu acho importante também. Então, assim, para mim, o Santos também tem que vencer, fazer a manutenção aí. Já perdi a conta, né? Faz várias rodadas aí que o Santos está em terceiro. A briga aí tá entre Corinthians e Palmeiras pela liderança e vice-liderança. E eu espero, né, esse jogo contra o Cruzeiro, que o Santos realmente tenha uma proposta, né? Aquilo que a Bel estava falando, e a gente falou do Amaury, né? E assim, se mostra muito ausente, né? Não aparece, a pessoa não aparece para nada, não fala nada, finge que tá tudo normal, nada tá acontecendo. Eu acho impressionante, de verdade. Eu fico chocada com enfim, eu fico me segurando para não falar mais do que eu devo, né? Para depois as pessoas não ficarem bravas comigo. Mas a falta de trabalho que o Amaury mostra para o público é impressionante. Ele não existe. Eu acho que as pessoas só devem saber. As pessoas só devem saber que ele trabalha no Santos porque a gente fala aqui. Eu sei que o nome dele é Amaury Nascimento, eu gravei isso porque é o mesmo sobrenome que o meu. E, se eu não me engano, que ele veio do São Paulo. É isso. Acho que é isso. É isso que eu sei até hoje. Bom, meninas, algum ponto a mais antes que a gente seja banido do YouTube, vocês xinguem todo mundo? Algum comentário para finalizar? Não, acho que só... Fala lá. De cada vez. Não, pode começar ali. Não, fala você que eu tô pegando a data aqui do próximo jogo. 2-1. Vou fazer algo interativo nesse programa. Não, então vou começar, né? Acho que vale reforçar que o Brasileirão Feminino Sub-16 já tá prestes a começar, e eu soltei uma matéria essa semana, né? Que o Santos perdeu 18 atletas aí, né, do elenco, mas o Santos começou a registrar e alguns nominhos começaram a aparecer no BID, né? Então, quando começar aí a competição, a gente vai trazer aqui no podcast para vocês, se a Isabel e a Anitta liberarem aqui. Claro que a gente libera. E aí, só para lembrar, o próximo jogo do Santos... Mas o podcast também é teu, mulher. Exato, se tu quiser, Laura. Tu traz até seu avô e teu cachorro.
O Bud, inclusive, sempre muito bem-vindo. Não que seu avô não seja, só porque eu não sei o nome dele. Depende que a gente não sabe para quem o avô dela torce. Pro Santos. Foi ele que incentivou a Laura a torcer pro Santos. Não é, Laura? Então fechou, Laura. Se você quiser ir embora também, traz seu avô, eu trago meu pai. As pessoas gostam muito mais do meu pai do que de mim. Verdade, gostam mais do meu avô do que de mim. Quando eu posto o story dele, é mais comentários dele e eu nada. Vocês que lutem, vocês que ficam colocando pessoas mais carismáticas que vocês mesmas nas suas redes sociais. Bom, o último jogo do Santos na fase de pontos corridos é contra o Cruzeiro. Na quinta-feira, o jogo é, teoricamente, na Vila Belmiro, às 3 horas da tarde. Deve ser mesmo na Vila Belmiro, porque o Santos masculino joga no Sul, então não deve ter nenhum problema. Então, vai fechar em casa, tem que ganhar, e eu espero, assim, Deus, me mande um 4-3-3, que se jogar de novo 4-2-4, eu vou morrer. É isso que eu tenho para dizer. Boa semana. E você, Laurinha? Não, só agradecer mais uma vez aqui no podcast, né? A gente tem espaço aqui para falar das sereias. Eu também espero uma vitória, né? Espero também que o Santos tenha algo planejado já para o feminino, já comece a olhar, porque o mata-mata tá chegando e começa a ficar preocupante aí, fase, né, eliminatória. E é isso, agradecer a Bel e a Anitta mais uma vez por estar aqui mais uma semana. Boa semana para vocês. Ai, boa semana para nós, gente. Uma beijoca, até semana que vem. Lembrando, toda terça-feira tem podcast Sereias aqui no meu canal, no Spotify, seja onde você está nos ouvindo, nos vendo. Beijocas.